Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo de hoje vamos falar de um fundo de investimento imobiliário que é muito querido pelos investidores. Ficou curioso? Venha saber comigo. Então pessoal, como vocês podem observar aqui na minha tela, vamos falar do BTG Pactual Fundos de Fundos, ou mais conhecido como BCFF11. Esse fundo é um fundo de investimento imobiliário e possui uma gestão ativa. A sua data de registro é de 2009 na CVM, então observe que é um fundo já bastante consolidado, né? Já tem mais de 10 anos de existência. Atualmente ele possui 20 milhões e meio de cotas emitidas que estão concentradas na mão de quase 75 mil pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Agora vamos analisar algum dos seus indicadores para saber se vale a pena ou não investir no BCFF e por que ele é tão querido assim pelos investidores. Vocês podem observar que na data de gravação desse vídeo, né, o último fechamento de mercado do BCFF foi no valor de R$ 85,46, sendo que a sua mínima de fechamento foi de R$ 64,15 naquele fatático dia em que o IFIX caiu mais de 16%. Apesar que essa não foi a mínima que ele chegou naquele dia. Eu me recordo que ele chegou a valores como 50 e poucos reais, R$ 51,00, R$ 52,00 a sua cotação. Observe que num curto intervalo de tempo, em quase dois meses, ele já valorizou, né, para quem adquiriu naquela época em R$ 50,00 para R$ 85,00. Então já teve um grande upside, né? Já teve quase um 100% de retorno aí pelo aquele investimento feito naquela data. A sua máxima foi de R$ 118,00, também naquele período histórico, né, do final do ano de 2019, mais precisamente em dezembro, que houve um boom de pessoas que começaram a investir tanto na bolsa de valores quanto também nos fundos de investimento imobiliário, o que jogou os preços lá para cima. Inclusive, pessoal, nós já gravamos um vídeo explicando os 4 motivos por que os fundos caíram bastante, né, em relação ao preço do final do ano de 2019. Se você tiver curiosidade, pode acessar aqui o card, tá, para assistir esse vídeo. O BCFF, atualmente, né, com base no seu último relatório, ele possui um valor patrimonial de R$ 80,50, sendo que antes daquela queda, em razão de todo esse momento que estamos vivenciando, o que acontece? O seu valor patrimonial estava mais de R$ 90,00. Só que acabou sofrendo, né, uma queda, mesmo que, para quem não sabe, o BCFF fez emissão de novas cotas nesse ano de 2020 e nessa emissão ele conseguiu arrecadar quase 700 milhões de reais, tá, com essa nova emissão, que foi uma emissão, pode-se dizer, just in time, que foi antes um pouco da crise, né, que estourou aqui no mercado financeiro em razão da pandemia que está acontecendo. Mas o que acontece? O seu valor patrimonial naquela ocasião era mais de R$ 90,00. Então por que, Yuri, que o valor caiu para R$ 80,50? Porque como falamos aqui, pessoal, o BCFF ele é um fundo de investimento imobiliário que investe em outros fundos. Então o valor contábil do seu patrimônio ele é mensurado com base na cotação de fechamento dos fundos que possui a aplicação. Então se aqueles fundos caíram os seus valores, né, o seu valor de mercado, consequentemente, o valor do patrimônio líquido do BCFF também sofre um reajuste para baixo. Mas a vantagem é que ele não sofreu uma queda tão brusca porque ele tinha arrecadado 700 milhões de reais e estava com aqueles 700 milhões de reais tá em caixa. E o que acontece? Se nós formos fazer a razão aqui, né, do preço sobre o valor patrimonial, hoje o BCFF está custando, pode-se dizer, 6% a mais do que o seu valor de patrimônio, né? O seu valor de mercado hoje, para você adquirir ele no mercado, ele está custando 6% a mais. Mas isso não é um valor tão acima do seu valor patrimonial. Então, esse indicador aí mostra ser um preço razoável para fazer investimento. Mas vamos analisar os outros indicadores que esse fundo possui. Seu último rendimento que foi pago foi de 40 centavos, que pegou a data base do dia 7 de 4 de 2020 e efetuou o pagamento na conta dos seus investidores no dia 15 de 4 de 2020. E eles já definiram o seu próximo pagamento também, que será no mesmo valor do pagamento anterior, que também vai ser de 40 centavos, com a data base do dia 8 do 5. Se formos analisar aqui, esse rendimento com base no preço dele atual, vamos fazer um cálculo rápido para saber quanto que daria em termos percentuais. Então basta você pegar esse rendimento de 40 centavos e dividir pela cotação atual do BCFF. Então aqui nós temos a razão, né, de 0,46% ao mês de
retorno, né, de rentabilidade. Se formos fazer uma projeção para os próximos 12 meses, daria em torno de 5,61% para os próximos meses, se ele manter essa proporção de pagamento. Esse valor pode parecer baixo, mas se formos comparar com a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, que sofreu uma queda nesses últimos dias, que agora ela está em 3% ao ano, pode observar que ele está rendendo quase 2 vezes a Selic. Até mesmo porque se você for pegar aplicações de renda fixa que são indexadas na Selic, como o exemplo o Tesouro Direto, né, o Tesouro Selic, aquela aplicação ela também sofre o que é o desconto do imposto de renda da pessoa física. Sendo que esse imposto de renda para aplicações financeiras, ele é regressivo, que começa em 22,5% e termina em 15%. Então vamos supor que você pegue uma aplicação de 3% da Selic, 3% ao ano, e que você vai manter aquela aplicação durante mais de 720 dias para aí sim pagar o menos imposto de renda possível. Você pagaria 15%. Então a sua rentabilidade, só com base no desconto do imposto de renda, seria de 2,55%. Ou seja, fica menos da metade da rentabilidade do BCFF. Então o BCFF já mostra o que? Uma vantagem nesse indicador, até mesmo comparado com a nossa poupança, né? Lembrando que os fundos de investimento imobiliário, os seus rendimentos mensais que são pagos para os cotistas, ele possui isenção do imposto de renda da pessoa física, igual a poupança também possui essa isenção. Mas a poupança hoje ela corresponde a 70% da Selic, que está em 3%. Ou seja, a poupança está rendendo 2,1% ao ano, pessoal. Daqui é ao ano, tá? Não é ao mês. Então, um valor muito inferior à rentabilidade do BCFF e até mesmo inferior que a rentabilidade do próprio Tesouro Selic. Ok? Então, aqui já vemos uma vantagem do BCFF nesse sentido da sua rentabilidade. Por mais que, às vezes, uma outra pessoa pode achar que 5,6% ao ano ainda é uma rentabilidade baixa. Mas vocês precisam ficar atentos que é o seguinte, ou a maior parte da receita de fundos, como o BCFF, que são fundos de fundos, é através do que? De ganho de capital. Mas se vocês forem analisar esses últimos 2 meses aqui de pagamentos mensais, como por exemplo março e abril, o que acontece? Ele teve uma baixa receita de ganho de capital. Por quê? Porque os fundos eles desvalorizaram bastante devido a essa crise econômica. Então ele não conseguiu alienar as cotas dos fundos que possuía investimento para poder obter o ganho de capital, né? Ou seja, aquele rendimento a mais, né? Aquele lucro na alienação, que comprou com preço mais baixo e vendeu com preço mais alto. Então eu vou mostrar mais adiante que a composição da rentabilidade desse rendimento pago pelo BCFF, um grande percentual dessa rentabilidade foi através do que? Dos próprios rendimentos mensais, porque já que ele possui cotas de fundo de investimento imobiliário, ele também recebe os pagamentos desses rendimentos desses fundos de investimento imobiliário. Mas antes disso, vamos analisar outros fatores, como por exemplo, né, a participação do IFIX do BCFF. Ele possui hoje uma participação de 2,4% e uma liquidez média diária em torno de 4,5 milhões de reais. Nós vamos pegar isso e fazer uma projeção para dentro de um mês, basta multiplicar por 30 esses 4,5 milhões de reais. Então aqui vocês podem observar que o BCFF ele movimenta em torno de 135 milhões de reais por mês. Isso é um valor bastante expressivo para os fundos de investimento imobiliário, pessoal. Então ele possui uma ótima liquidez nesse sentido. Observem, então, que se porventura surgir alguma oportunidade ou uma necessidade de se desfazer do seu investimento no BCFF, você não terá um spread tão alto em razão do valor que você queira colocar para a venda, tá? Porque ele possui uma ótima liquidez. Agora vamos analisar outro indicador que eu gosto, que é o portfólio desse tipo de investimento. Então aqui o BCFF, vocês podem observar que ele possui vários fundos imobiliários, que ele possui uma participação como investimento, sendo que os dados do quarto trimestre de 2019 consolidados mostram que a sua maior participação foi no HGRU, né? E vocês podem observar aqui nessas várias abas que lista todos os fundos, que ele possui investimento em torno de 50 fundos de investimento imobiliário diferentes. E além disso, ele investe também em ativos financeiros. Ao todo, ele tem em torno de 9 CRIs diferentes que ele possui investimento e vocês podem observar aqui o valor total investido nesses CRIs. Agora, outro indicador que eu observo também é a quantidade de fundos que investem no BCFF. Atualmente, com base nos dados levantados aqui pelo portal Status Invest,
Existe um fundo que possui investimento no BCFF. Agora vamos analisar também os seus relatórios que são emitidos. Essa parte que eu recomendo bastante a vocês ficarem atentos aos relatórios, porque todos esses fundos de investimento imobiliário, eles fazem anúncios ao mercado, avisam aos cotistas, ao mercado de uma forma geral, e também soltam os seus relatórios mensais ou trimestrais, tá? E eu recomendo que acesse esses relatórios, porque eles mostram todos os dados consolidados e atualizados desse tipo de fundo. Então aqui nós temos o relatório do mês de março, porque até a data de gravação desse vídeo ainda não saiu o relatório de abril. E nesse relatório vocês podem observar que ele mostra as características do fundo, né, como o período de início dele, o gestor, o administrador, né, a taxa de gestão, a taxa de administração, a quantidade de cotas emitidas, mostra aqui o valor de mercado, como eu já adiantei para vocês, né? Então, no relatório, por exemplo, de março, o valor de fechamento de mercado do BCFF foi de R$ 78,20. E hoje, na data de gravação desse vídeo, já está em R$ 85. Né? Então, vejam só o upside que ele já teve. Né? Então, o ganho que essas pessoas que aplicaram em março já tiveram com a valorização das cotas. E aqui fica uma dica, pois os fundos de investimento imobiliário são investimentos que as pessoas gostam bastante por causa desses dois fatores. Além dos pagamentos mensais que eles tendem a efetuar na conta dos investidores, são os rendimentos mensais e que são isentos do imposto de renda, eles também têm essa vantagem de poder sofrer uma valorização das suas cotas ao longo dos anos. Até mesmo para quem investe ao longo prazo, em torno de 10 anos, vocês podem observar a diferença que dá na valorização da sua cota. Então você acaba ganhando o quê? Duas vezes, com os pagamentos mensais e também com a valorização das cotas. E aqui tem todos os dados que eu recomendo que vocês entrem nesse relatório, estudem com calma para tirar todas as suas dúvidas se vale a pena ou não investir no BCFF. Mas eu quero só mostrar aqui antes de encerrar esse vídeo a composição do rendimento dele. Como eu mencionei, né, o rendimento do BCFF anteriormente ele tinha uma grande parcela através do ganho de capital, como vocês podem observar aqui, ó, de outubro de 2019 até fevereiro de 2020. Então, os rendimentos que foram creditados na conta dos investidores, e em suma, vocês vão observar que a grande maioria desses meses que eu citei, o ganho de capital foi maior do que o pagamento mensal dos outros fundos para o BCFF. E o único mês que houve uma mudança nesse fator foi a partir do mês de março, que foi quando começou essa crise econômica, qual não teve nem distribuição de ganho de capital, que a distribuição total ficou em torno dos pagamentos mensais e também resultados da renda dos CRIs. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra e que a decisão de investir será de inteiramente sua responsabilidade, mas trouxemos alguns dados para servir como ajuda ou auxílio para você que quer começar a investir ou mesmo para quem já investe e quer continuar investindo, né, aumentando sua posição no BCFF 11. E pessoal, fique atento porque o BCFF, né, uma dica final aqui, como eu mencionei, ele fez uma arrecadação muito grande no mercado antes de estourar a crise, né? Então eles estavam com mais de 700 milhões de reais em caixa. E na crise, não foi só nós, investidores, pessoa física, que adquirimos cotas de outros fundos, né, com valor bastante descontado. O BCFF possivelmente também fez essa operação. Então, no longo prazo, pode ser que, por mais que ele não esteja entregando um rendimento mensal muito grande agora, pode ser que no futuro esse rendimento seja maior do que os outros fundos, porque vai poder realizar um ganho de capital com lucros acima da média, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, peço que deixem o seu like, compartilhem ele. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal para continuar recebendo esse tipo de informação e façam aqui os seus comentários se vocês vão investir no BCFF, se vocês já investem, se vocês gostam desse fundo ou não. E nos vemos no próximo vídeo.